dar início a este novo painel, com o Dr. Marco, que nos vai falar sobre a análise e avaliação das propostas. Pedi ao Dr. Marco que nos tentasse compensar deste atraso, acima de tudo para não prejudicarmos os oradores seguintes e o ritmo dos trabalhos. Tem a palavra. Faz favor. Está um pouco lento. Rato, é preferível. À frente. Estou-me a dizer. Boa tarde a todos. Vamos tentar ganhar o tempo perdido, porque o tempo urge e não quero tirar tempo também ao painel seguinte. As primeiras palavras terão que ir necessariamente para a organização, porque organizar um evento destes com tão pouco tempo, e notem, estamos cerca de 20 dias depois da publicação do Decreto-Lei 111/2017, com as alterações ao Código, é de facto notável pela oportunidade e pela celeridade com que um evento destes foi organizado, e muito bem organizado, como têm sido testemunhas, e, portanto, uma palavra especial para a organização que merece esses parabéns. Dizer, a título introdutório, em termos já no tema, que não irei limitar-me à análise das alterações que o Decreto-Lei 111/2017 trouxe, nesta matéria da análise e da avaliação das propostas, porque, se assim fosse, creio que 2/3 do tempo poderiam ser dispensados, na medida em que as alterações são absolutamente minimalistas e aquelas que existem foram de muito pouco alcance, são materialmente muito pouco significativas. E, portanto, esse é um dos motivos. O outro motivo é, naturalmente, ele é autoexplicativo, é a importância central que este tema merece à contratação pública, não é? É aqui que se desenrola os procedimentos, a fase central dos procedimentos, e é isso que tentaremos dar nota. Muito brevemente, esta é a razão de ordem da exposição. A análise, os tópicos são estes: a análise e avaliação de propostas, breves considerações, análise de propostas das principais causas de exclusão, o critério de adjudicação, também já falado, vou avançar um pouco aqui, porque o Dr. Marco Carpi já referiu na sessão anterior, também não há muito a dizer sobre isto. O ponto quarto, a avaliação das propostas, aqui sim iremos centrar a nossa atenção, e eu não resisti de colocar aqui um ponto adicional sobre o critério de desempate, que não diz muito nem à análise nem à avaliação, porque não é um critério não é um fator de avaliação, mas é um critério de adjudicação, é um critério de adjudicação subsidiário. E aqui sim reside uma das novidades mais substanciais que nesta matéria podemos encontrar nas alterações trazidas por este diploma. E, portanto, entendi incluir aqui esta referência final a esta novidade do critério de desempate. Definindo os conceitos com os quais estamos a trabalhar, convém começar por dizer que o Código de 2008 foi o primeiro que separou estes dois momentos, o momento da análise e o momento da avaliação das propostas. E, portanto, fazendo este esforço dogmático que o Código nos obriga, porque o Código os separa, e explicar o que é cada um destes conceitos, podemos dizer que, metodológica e cronologicamente, como aqui podemos ver, podemos distinguir estas duas fases. Por um lado, a análise, por outro lado, a avaliação das propostas. A análise precede a avaliação, lógica e cronologicamente, porque só vou avaliar as propostas que não devam ser excluídas. E para saber quais são as propostas que devem ser excluídas, tenho que as analisar primeiro. Portanto, a análise é uma fase tendente à aferição da existência de quaisquer causas de exclusão, é disto que falamos quando falamos de análise de propostas. A avaliação, por seu turno, só vai incidir, como vos disse, sobre as propostas que não devam ser excluídas. Claro que os momentos, metodologicamente, são sequenciais, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes acontece só em fase de avaliação das propostas, eu verifico que determinada proposta não pode ser avaliada pela forma de apresentação de um determinado atributo, por exemplo, que ela terá antes de ser excluída. E, portanto, apesar de se dizer que são momentos sequenciais, na prática estes dois juízos muitas das vezes coincidem. E, portanto, podemos definir estas duas fases. A primeira, a análise das propostas, atividade orientada para efeitos de aferição das causas de exclusão,
e a avaliação das propostas como uma atividade que se realiza, que o júri tem a seu cargo, as duas são a cargo do júri, e são exteriorizadas pela primeira vez no relatório preliminar do júri e, por último, no relatório final. E a avaliação das propostas, portanto, será sobre a aplicação do critério de adjudicação sobre as propostas que não devam ser excluídas, portanto, as propostas que não incidam em nenhuma causa de exclusão. Em matéria de análise, e antes de entrar na análise de cada um, cada causa de exclusão que merece destaque, dizer que o artigo 70, número 1, define o âmbito da análise. Portanto, o âmbito da análise são todos os atributos da proposta, representados pelos fatores e subfatores, que densificam o critério de adjudicação e os termos ou condições da proposta. Portanto, este é o âmbito da atividade de análise do júri. Artigo 70, número 1. Na avaliação, iremos mais à frente ver detidamente, portanto, vou, até pelo propósito de tentar acompanhar a redução de tempo pedida, avançar. A aplicação do critério de adjudicação só opera nesta última fase, como vos disse, portanto, não prescinde da primeira de análise, apesar de, como referido, os dois momentos poderem ser, e o mais das vezes serem simultâneos, não serem momentos que são estanques, bem pelo contrário. Noutra formulação ainda, podemos dizer que são adjudicáveis todas as propostas que não devam ser excluídas. Portanto, isso é uma decorrência lógica daquilo que vos acabei de dizer. Portanto, são adjudicáveis, note-se, quer dizer que são suscetíveis de adjudicação, não é? Tanto mais que é bom notar que todas as propostas que são avaliadas, todas elas podem vir a ser propostas adjudicadas. Basta que o primeiro classificado, o adjudicatário, caduca a adjudicação, passa ao segundo, portanto há um dever de adjudicação subsidiário, não é? E, portanto, todas as que foram avaliadas, naturalmente, são adjudicáveis. E, portanto, são adjudicáveis, esse é o termo, a explicação do termo sucinta, que é autoexplicativa, aqui utilizado, são adjudicáveis, avaliadas para efeitos de adjudicação, portanto, isto é uma atividade finalisticamente orientada para escolher uma proposta, a proposta que vai casar com o caderno de encargos, não é? Aquela imagem que recorrentemente se usa de o caderno de encargos como uma minuta de contrato e como qualquer minuta tem espaços em branco, esses espaços em branco serão completados, serão preenchidos com os atributos da proposta adjudicada. Se não for a primeira, será a segunda, se a primeira caducar a adjudicação e por aí fora até esgotarmos as propostas adjudicáveis. Daí o teor desta formulação, deste juízo conclusivo, de que são adjudicáveis, portanto, avaliadas para efeitos de adjudicação, todas as propostas que não devam ser excluídas. Dizer também que iremos mais à frente ver este tópico em particular, a propósito do modelo de avaliação, que iremos dar algum destaque merecido a esse instituto, que a avaliação é um processo competitivo e relacional de medição da performance. A medição da performance, estamos aqui a falar de aferir o nível de desempenho de cada proposta. Portanto, se eu tenho que ordenar as propostas para escolher qual é a melhor, eu tenho que ter um critério para estabelecer essa ordem. O critério é o critério de adjudicação. Se ele for feito numa modalidade monofator, ou mesmo monofator com preços desagregados, como iremos ver, esta também é uma relativa novidade, mais teórica do que prática, ou multifator, em que tem que obrigatoriamente usar um modelo de avaliação, essa medição da performance será feita, é feita em cada atributo, e, portanto, a medição da performance parcial e a medição da performance global da proposta. Terá, naturalmente, que tem que estabelecer uma escala, não é? Para medir a performance de algo tem que ter uma escala que faça essa medição, e essa é a escala de pontuação. O modelo de avaliação que vai fazer é traduzir a linguagem natural em pontos. Essa é a dificuldade dos modelos de contratação pública, que é traduzir os concretos quilos, euros, metros, em pontos da escala de pontuação. Esse é um modelo de conversão de informação. Essa é, no fundo, a concepção do modelo de avaliação. Mas aqui, para já, iremos ver mais à frente esse ponto. Basta agora aqui referir que se trata de um modelo, da avaliação, que se trata de um processo competitivo e relacional, portanto, pressupõe mais do que uma proposta.
Isto porquê? Porque se só houver uma proposta, eu não tenho alternativa. Se não tenho alternativa, não preciso de escolher. A escolha está feita, não é? Tenho que adjudicar a proposta que me é dada, não é? Só há uma proposta se foram apresentadas 5 propostas e se eu excluí 4, não tenho alternativas para adjudicar. A única que é adjudicável foi aquela que não foi excluída. E, portanto, a avaliação é, naturalmente, um processo. Só vou avaliar, como eu só avalio as que não são excluídas, é natural, esta é um juízo, uma consequência lógica de que a avaliação é um processo competitivo e relacional. Competitivo porque tem que estar em competição mais do que uma proposta, e relacional também por isso mesmo, porque pressupõe a existência de mais de uma proposta. E com isto dei a resposta à pergunta que aqui faço, não é? Se apenas houver uma proposta adjudicável, a adjudicação pressupõe a avaliação dessa proposta ou a mera aceitação da mesma. Pressupõe a mera aceitação da mesma, que o 73, número 1, tem que ser lido com alguma habilidade, porque o 73, número 1, apenas se refere a uma proposta apresentada, e aí é que o órgão de competição contratado, apenas adjudica, aceita essa única proposta. Isso tem que ser replicado também, neste caso, em que várias propostas são apresentadas, todas são excluídas, menos uma. Portanto, aí não há avaliação de propostas quando há uma só proposta adjudicável. Portanto, esta é a conclusão lógica deste momento. Entrando na matéria da análise propriamente dita, dos motivos de exclusão das propostas, eles dividem-se em 2 grandes grupos. Por um lado, os critérios materiais e, por outro, os motivos materiais e os motivos formais. Antes de ir à análise de cada um deles, e não iremos ver detidamente cada um deles, muito menos os formais, só iremos fazer uma breve referência por serem mais autoexplicativos do que os demais, iremos incidir sobre a análise sobre os motivos materiais. Mas antes de entrar nessa análise, só não queria deixar de dizer que a jurisprudência ultimamente tem tido algumas flutuações sobre se a atividade de análise que o júri está obrigado, como vimos, das propostas, se é, em todos os casos, uma atividade vinculada ou não vinculada. E eu, quanto a mim, não tenho muitas dúvidas que se trata de uma atividade estritamente vinculada ou predominantemente vinculada. O artigo 146, número 2, penso que sua letra daí se retira isso mesmo. Diz-nos que o júri deve propor a exclusão, portanto, aí há um sentido deontico muito preciso de impor um dever de exclusão das propostas. E isso, e mesmo quanto aos motivos formais de exclusão das propostas, nós devemos verificar que esses motivos formais não são eles próprios vazios de conteúdo, bem pelo contrário. No direito à contratação pública, as formas e os procedimentos não são vazios de conteúdo. Como ontem, aliás, a professora Maria João Estrelinho sublinhou muito bem. No direito à contratação pública são importantíssimos, mais do que em qualquer outro ramo do direito, a observância estrita de formas e procedimentos. E por uma razão muito simples. Para a segurança e para a igualdade de tratamento, sobretudo, dos concorrentes. Porque, reparem, quando estamos a falar da análise, esta análise é feita pelo júri depois de conhecer a quem é que corresponde cada uma das propostas. Se as propostas fossem... Portanto, o júri já sabe, nesse momento, se escolher uma proposta, de quem é que é aquela proposta, não é? Já sabe quem é que pode beneficiar e quem é que pode prejudicar com essa atividade que vai fazer. Se as propostas fossem analisadas em regime de anonimato, e eu não soubesse quem é que corresponde, quem é o autor daquela proposta, esta suspeição que poderia existir não teria sentido. Mas não é o caso. O júri se conhece o autor dessa proposta. E, portanto, desde logo para livrar a própria administração pública, a entidade adjudicante, dessa suspeição de beneficiar alguém ou prejudicar alguém, deve-se considerar que esta atividade de análise das propostas, de exclusão de propostas, é estritamente vinculada. O júri, perante a aferição de uma causa de exclusão, não tem outro remédio que não excluir a proposta, apesar de hoje termos um novo regime de esclarecimentos que poderemos mais à frente abordar no debate, poder criar aqui um entorce a este motivo. E, portanto, esta pouca liberdade que é reconhecida e deve ser reconhecida
à entidade adjudicante de deixar de excluir ou relevar alguma causa de exclusão, quanto a mim, justifica-se que seja concedida pouca liberdade e que seja clarificado, como o legislador penso que o tentou fazer, que esta fase de análise seja uma fase permanentemente vinculada e que, portanto, o júri não pode, por simplesmente, deixar, em alguns casos, porque, sobretudo naqueles casos em que temos motivos formais que chocam um pouco excluir, às vezes, uma proposta por um motivo que pode ser de menos importância, a verdade é que as regras do jogo estão estabelecidas desde o início e, portanto, aí a entidade adjudicante só tem que as cumprir. E, portanto, creio que não devia haver essa flutuação que já houve. Entrando na primeira causa de exclusão, o primeiro motivo material, portanto, dizer que os motivos materiais, como viram no slide anterior, estão sintetizados no número 2 do artigo 70, os motivos formais estão sintetizados no número 2 do artigo 146. A única alteração que houve a este respeito e que é de assinalar é a introdução daquilo que está em itálico na reprodução da linha A que aqui fiz. Portanto, o que não apresentem, as propostas devem ser excluídas, aquelas que não apresentem algum dos atributos ou algum dos termos ou condições, nos termos respectivamente dispostos nas linhas B e C do número 1 do artigo 57. Portanto, aqui a novidade foi a introdução da referência à falta de indicação na proposta de determinado termo ou condição específico. Já iremos ver o porquê deste qualificativo. São aqueles a que se referem o artigo 57, número 1, a linha C, distinguem-se dos demais, já iremos ver, que passa a ser classificado como uma causa material de exclusão das propostas. Portanto, eu digo que passa a ser classificado como uma causa material de exclusão das propostas porque já era uma causa formal de exclusão das propostas. Portanto, se uma proposta de um determinado concorrente não indicasse um daqueles termos ou condições específicos a que se referem o artigo 57, número 1, a linha C, a proposta já tinha que ser excluída. Não era excluída por um motivo material, era excluída por um motivo formal. Porque o artigo 146, número 2, a linha D, já nos diz que devem ser excluídas todas as propostas que não contenham todos os documentos do número 1 do 57. Portanto, se a linha A do número 2 do artigo 70 se refere também aos documentos do número 1 do 57, na verdade, esta novidade tem muito pouco alcance, não é? Porque já se tratava de uma causa de exclusão formal e agora passa a ser uma causa de exclusão material. E, portanto, se é assim, cria-se... Para a frente. Se é assim, a pergunta que se impõe é qual é que é o efeito prático desta alteração à linha A do número 2 do artigo 70. E o efeito prático, a meu ver, daquilo que já tentei aferir, é pouco ou nenhum, porque a proposta já teria sempre que ser excluída, não é? A falta de indicação de um dos termos ou condições do número 1 da linha C do número 1 do artigo 57 já era motivo de exclusão pelo 146, número 2, a linha D. Passa agora a ser pelo 70, número 2, a linha A. E, portanto, os efeitos práticos da clarificação desta redação, quanto a mim, e daquilo que tenha percepcionado, são apenas para a clarificação do âmbito do ajuste direto na sequência de concursos públicos ou limitados ou diálogos concorrenciais que tenham ficado desertos. Porque aqui, na determinação do universo dos potenciais concorrentes, releva qual é a causa de exclusão. E, portanto, poderemos abordar isso mais à frente, mas é diferente a causa de exclusão que se verificou no concurso público, se todos foram excluídos pelos motivos do número 2 do artigo 70, se todos foram excluídos pelo 146, número 2, e se não houve nenhuma proposta que foi excluída por motivos formais, é diferente o âmbito do universo de concorrentes que podem ser convidados a participar nesse ajuste direto. E, portanto, é a única, não sei se mais alguém viu outro efeito prático dessa clarificação da redação da linha A do número 2 do artigo 70, este foi aquele que eu consegui detectar. Esta alteração da redação da linha A do número 2 do artigo 70 convoca outra ideia que queria deixar à discussão e que, a meu ver, tem sido um foco
interpretações erráticas sobre aquilo que o artigo 57, número 1, linha C, prevê. Vamos lá ver, o artigo 57, número 1, linha C, refere-se aos termos, à necessidade de indicação de termos ou condições na proposta de aspectos que o caderno de encargos definiu, aspectos não submetidos à concorrência, muito importante, atenção, aspectos não submetidos à concorrência, que o caderno de encargos definiu através de termos variáveis. Isto porque convém vir um pouco atrás e recordar que os aspectos não submetidos à concorrência, definidos no artigo 42, a propósito do caderno de encargos, eles podem ser definidos através de termos fixos ou através de termos variáveis. O exemplo de escola que se dá é o exemplo do prazo. Portanto, eu dizer que o prazo de execução da obra são de 9 meses, ou dizer o prazo máximo de execução é de 9 meses. E depois, neste segundo cenário, obrigar a que o concorrente diga na proposta qual é que é o prazo a que se vincula. Atenção, isto não conta para efeitos de avaliação, não é um fator de avaliação, se o prazo naturalmente não o for, não é? Neste cenário. Não sendo o prazo um fator de avaliação e dizendo o caderno de encargos, definindo este aspecto não submetido à concorrência através de um limite máximo, neste exemplo, a entidade adjudicante pode solicitar que o concorrente se vincule a um prazo dentro desse limite ao qual portanto, fica vinculado em sede de execução contratual. Notem que isto não releva, como vos disse, para efeitos de avaliação, porque não está em causa um fator de avaliação. E porquê que a entidade adjudicante definiu isto assim? Bom, porque é relevante para ela ter neste exemplo, um prazo inferior a 9 meses, mas poderá não ser irrelevante para o próprio concorrente. Portanto, dá acesso à opção, dá acesso à opção e exige-se que na proposta seja especificado, clarificado, qual é o termo ou condição a que se vincula dentro da margem que o caderno de encargos dá. Portanto, esse termo ou condição, esse aspecto da execução do contrato não submetido à concorrência, sublinho, definido através de um termo máximo, há aqui uma margem para que o concorrente diga onde é que ele se pretende vincular. E é só para este efeito que a linha C do número 1 do artigo 57 se refere, está lá. A linha C do número 1 do artigo 57 não está lá para pedir vinculações específicas aos concorrentes sobre determinados aspectos não submetidos à concorrência. Para isso já está lá a declaração da linha A. Senão caso contrário, é chover no molhado, não é? Portanto, se eu já me vinculei pela declaração da linha A todos os aspectos não submetidos à concorrência, não faz sentido que, como às vezes ainda se vê, que as entidades adjudicantes peçam determinadas vinculações específicas sobre aspectos particulares do caderno de encargos. Não faz sentido, o concorrente já se vinculou pela declaração do anexo 1, da declaração de aceitação do caderno de encargos, não é? Portanto, a linha C do número 1 do 57, para não ser consumida pelo âmbito da linha A, a tal declaração de aceitação do caderno de encargos, tem de se limitar ao pedido de termos ou condições que sejam fixados através de limites máximos ou mínimos. Portanto, e só nesses casos, e relevante para efeitos de avaliação, como sublinho mais uma vez, só nesses casos é que tem sentido esse pedido de vinculações específicas a determinados aspectos não submetidos à concorrência. E todos os demais já estão assegurados pela declaração de aceitação do caderno de encargos, que tem que ser entregue. E, portanto, não é que eu acho que a linha C, o problema não está na redação da linha C, o problema está na interpretação que tem sido feita da redação da linha C do número 1 do artigo 57, à qual agora a linha A do número 2 do artigo 70 se reporta diretamente, como vimos. Esta foi a alteração que neste âmbito se verificou. Mas, havendo estas dúvidas interpretativas e tendo esta solução por correta, para mim, pelo menos, penso que a linha C do número 1 do artigo 57 deveria ter sido clarificada também. E, portanto, é caso para dizer que a clarificação da redação da linha A do número 2 do artigo 70 deveria ter sido acompanhada por uma clarificação da redação da linha C do número 2 do artigo 57, do número 1 do artigo 57, para a qual a linha A do número 2 do artigo 70 se refere expressamente. Dito isto, e tentando acelerar, portanto, vale a pena confrontar, e porque também é um motivo de algumas
de algumas interpretações também um pouco mais erráticas, que a jurisprudência, felizmente, tem clarificado constantemente sobre este aspecto, que é a distinção que, o regime dualista, podemos dizê-lo, que existe entre a linha A e a linha B. Portanto, entre os atributos e os termos ou condições. Houve agora uma relativa quebra com este regime dualista, porque incluiu-se também na linha A alguns termos ou condições. Os termos ou condições específicos a que se refere à linha C do número 1 do artigo 57, a que me estive agora a referir. E a diferença está nisto, é que enquanto que os atributos da linha A do número 1 do artigo 57 têm que ser expressamente declarados na proposta, portanto, não podem ser inferidos pelo silêncio, portanto, o júri não pode suprir o silêncio, e isto é assim porque nos anos que precederam ao Código houve uma tentativa, muitas das vezes entidades judicantes, de pontuarem com 0 quem não declarava nada, naquilo que era submetido à avaliação, naturalmente, e o legislador de 2008 tentou acabar com isso, tentou dizer, não, naquilo que é avaliado, exige-se que os concorrentes expressamente se pronunciem sobre isso. Portanto, não pode haver aqui qualquer inferir do silêncio da declaração negocial que é a proposta, uma qualquer valia que não o nada, não é? Portanto, a não apresentação, como se diz na linha A do número 2 do artigo 70, que não apresentem algum dos atributos, têm que ser excluídos, portanto, e não pontuados com 0, como há uns anos ocorreria. E, portanto, quanto aos atributos, assim é. Basta que eles têm que ser expressamente declarados. Quanto aos termos ou condições a que se refere à linha B, e já agora a linha B também se refere aos atributos, não é? Os atributos, aqui há um caso de ilicitude tanto por ação como por omissão, portanto, a não declaração dos atributos na proposta ou a declaração dos atributos em contradição com o caderno de encargos é fundamento de exclusão. Já quanto aos termos ou condições, portanto, quanto aos aspectos não submetidos à concorrência, as propostas não têm que se referir a eles, a não ser àqueles que agora a linha A se refere, não é? Os termos específicos do 57, número 1, a linha A. Não tem que se referir a eles porque, também pelo motivo que já vos disse, é que eles já estão declarados serem aceitos pela declaração de aceitação do caderno de encargos. E, portanto, só quando a proposta indica um termo ou condição relativo a um aspecto não submetido à concorrência, fora destes casos dos específicos do 57, número 1, linha C, é que há fundamento de violação da proposta. Portanto, precisa de haver uma violação expressa da proposta nesses casos. Portanto, temos, no primeiro caso, da linha A, um caso de ilicitude por omissão, portanto, a não indicação de atributos ou de termos específicos. No segundo caso, a linha B, ilicitude por ação, portanto, a violação expressa do caderno de encargos por qualquer atributo ou quaisquer termos ou condições específicos que, neste caso, os específicos são da linha A para a Comissão Pós 57, número 1, a linha C. Em resumo, as notas que já vos dei, a clarificação da relação da linha A, que significa o fim parcial do regime dualista, que muitas vezes era justificado pelo papel central do atributo, não é? Como elemento comparativo das propostas, que precisava de ser expressamente declarado, ao contrário dos aspectos que não são submetidos à concorrência, que não precisavam, salvo os outros, que agora foram incluídos por identidade de razão na linha A do número 2 do artigo 70. Avançando, quanto ao outra causa da linha C do número 2 do artigo 70, a impossibilidade de avaliação das propostas em virtude da forma de apresentação de alguns atributos. Portanto, aqui o atributo é declarado. A proposta não é omissa quanto aos atributos. Mas, simplesmente, eu não consigo, da forma como os atributos são apresentados, avaliar a proposta. É o caso, eu exijo o preço em euros e o preço é apresentado em kwanzas ou em dólares. Portanto, o júri não tem que fazer essa conversão. Ou o caso real de apresentação de dois preços globais, em que eu não consigo resolver essa antinomia da proposta através do critério do artigo 60, não é? De resolução entre preços, porque não há divergência entre esses dois preços e eles não estão decompostos. Imaginemos esse cenário. E, portanto, se eu tenho dois preços globais, eu não consigo, o júri não consegue ter um critério para decidir qual é que é aquele a que o declaratário se quis vincular e, portanto, não é aqui um caso de não apresentação dos atributos, é um caso de
impossibilidade de avaliação pela forma como os atributos foram apresentados. Aqui é diferente. Quanto ao motivo seguinte, o preço contratual seja superior ao preço base, já é mais do que conhecido. O seguinte também terá sido abordado, do preço ao custo normalmente baixo, terá sido abordado pelo Dr. Marco Cargo e para aí remeto. Só a linha F também não apresenta grandes dúvidas. O contrato de celebrarem implica a violação de normas legais ou regulamentares. Quanto à linha Q, só dizer o seguinte: a linha Q exige a existência de fortes indícios de atos, acordos ou práticas suscetíveis de falsear as regras da concorrência. Os fortes indícios, eu noto que podem ser, um indício por si só pode não ser suficiente, mas os vários indícios conjugados podem ser, não é? E, portanto, por vezes, terá de ser por essa conjugação de indícios para chegar a esta conclusão, mas eles têm que ser fortes, os indícios. Avançando. Quanto aos motivos formais, eles estão elencados no número 2 do artigo 146 e não há alteração significativa, a não ser num aspecto quanto às propostas variantes, só para conformar com o que o artigo 59, número 2, hoje diz. Portanto, são casos de violações formais, de incumprimento de prazos de apresentação, idiomas não admissíveis, incumprimentos de formalidades do modo de apresentação das propostas, e aqui reiterar que o diploma que prevê essa matéria é a Lei 96 de 2015, de 17 de agosto, e, portanto, temos que ir a essa lei para determinar quais essas formalidades que, quando preteridas, podem constituir fundamento de exclusão das propostas, e a falsidade de documentos, a incorreta apresentação de propostas variantes e a verificação de algum impedimento nesta fase, o que é algo muito difícil de acontecer, não é? Porque os impedimentos são declarados ao início e só são comprovados na fase seguinte da habilitação. Notas sumárias finais sobre a análise das propostas. Fica só estas duas notas iniciais. O artigo 146, número 2, a linha D, prevê, de facto, a sanção da proposta para o incumprimento do disposto no número 1 e do número 2 do artigo 58, quanto aos idiomas. Quanto aos idiomas dos documentos ditos convenientes, porém, está o regime desses documentos, está no artigo 58, número 3. Portanto, são os documentos ditos convenientes, em que a regra aí é que o programa do procedimento ao convite pode determinar que tenham que ser em português. Se o programa ao convite não terminarem, eles podem ser em outra língua qualquer. Mas imaginem que o programa ao concurso determina que tem que ser em português e esses documentos convenientes não são apresentados em português. Pelo artigo 146, número 2, a linha E, não conseguimos excluir a proposta, porque o que a linha E nos diz é que não cumpra o disposto nos números 1 e 2 do artigo 58. Portanto, a única forma de excluir a proposta por esse motivo será dizer no programa que o incumprimento dessa formalidade é fundamento de exclusão, e aí já excluem a proposta pelo 146, número 2, a linha N, que, conjugado com o artigo 132, número 4, constitui a tal norma de conformação procedimental que as entidades dispõem para o efeito. E o mesmo se diga quanto à ausência dos documentos previstos no artigo 57, número 2. O artigo 57, número 2, já agora há aí um lapso manifesto no Código, porque o 57, número 2, na linha C, prevê a exigência de um programa preliminar com as propostas, em vez do estudo prévio, quando o programa preliminar, nesses casos, faz parte do próprio caderno de encargos, pelo 43, número 3. Houve aí um lapso claro, devemos ter que esperar pelas retificações ao Código, mas de referir que a falta de algum dos documentos do número 2 do artigo 57, que são aqueles documentos que acrescem aos do número 1, no caso das empreitadas e das concessões de obras públicas, não encontra no 146 o acolhimento em nenhuma norma para excluir a não apresentação de algum daqueles documentos. E, portanto, também o remédio é o mesmo. Tem que recorrer à linha N, 146, número 2, a linha N, conjugada com o 132, número 4, e ao abrigo dessa norma de conformação procedimental, o artigo 132, número 4, prevê aí que o incumprimento, a não apresentação desses documentos é fundamento de exclusão. Pode ser. Os clientes querem entrar no resto. Por isso tenho aqui um timing. Vou tentar acelerar. Quanto ao critério de adjudicação, a unificação dos dois critérios atuais, portanto, aquele soundbite que existia de que passava a deixar de ver o critério de mais baixo preço, já viram certamente que isso não é verdade, o professor Rimeiro já se referiu a isso, passa a unificar-se sobre a veste de um só critério, o critério da proposta economicamente mais vantajosa, os dois critérios que existiam, portanto, é uma mudança de cosmética, não mais do que isso. Esse soundbite é tudo menos verdade, portanto,
Portanto, hoje temos o critério da proposta mais vantajosa com duas modalidades. O critério do monofator ou multifator. Só ir aqui, 74. O critério monofator é quando existe apenas um só fator submetido a um só fator, pode ser o preço, o custo ou outro, não é? Hoje isso está clarificado, que no número 2, que em casos devidamente fundamentados, a entidade adjudicante pode optar por não submeter à concorrência o preço ou o custo e avaliar só o outro aspecto. Isto não era já proibido pelo Código atual, apesar do Tribunal de Contas, nisto como em muitos casos, entender o contrário e de meu mal, não havia nada que proibisse, que já no Código atual que isso fosse feito. Clarifica-se agora que não há essa limitação. Quanto ao multifator, é o atual, o que já conhecíamos da proposta económica mais vantajosa, em que temos vários fatores, subfatores elementares, e é aqui que tem que haver um modelo de avaliação. Dizer também que é exigido um modelo de avaliação quando eu escolho o preço, mas esse preço é um preço ponderado. Portanto, é um preço que tem várias parcelas que contribuem para a sua formulação. Quando assim é o caso do custo pelo custo de ciclo de vida. Nesse caso, o Código obriga-me a que eu use um modelo de avaliação. Portanto, isso ficou clarificado na redação do número 1 do artigo 139. E quando o custo for submetido à concorrência, há a metodologia do custo do ciclo de vida, que é uma das possibilidades a considerar. Duas questões muito sumárias para avançar rapidamente. A possibilidade de consideração de um preço no custo da avaliação, se consta uma novidade, já acabei de responder à mesma. Quanto à possibilidade de avaliação das equipas técnicas, não é? Temos uma clarificação no artigo 74, no 105, número 2, a linha B, aliás, quanto aos fatores e subfatores, que é possível avaliar a organização, qualificações e experiência do pessoal encarregado da execução do contrato, desde que, caso a qualidade do pessoal tenha um impacto significativo no nível de execução do contrato. Isto não é de todo uma novidade. A novidade é só a clarificação desta possibilidade. Houve uma vaga de fundo desde um acórdão muito conhecido, o acórdão Lianakis, de 2006, que gerou-se ali um equívoco que alguma doutrina apoiada na expressão do indiretamente do 75 número 1 passou a considerar que não era possível eu avaliar a experiência das equipas técnicas a afetar a execução do contrato. O acórdão Lianakis foi mal interpretado e recentemente, em 26 de março de 2015, o Tribunal de Justiça da União Europeia, no acórdão Ambizig, um acórdão muito conhecido, que aliás foi um caso português, vem clarificar que a jurisprudência resultante, o ponto 25 e 26, é conveniente esclarecer que a jurisprudência, estou a ler, resultante do acórdão Lianakis, não exclui que uma entidade adjudicante possa, em determinadas condições, estabelecer e aplicar um critério como consta da questão prejudicial, que era precisamente este, em que eu avaliava a experiência das pessoas que iriam dar formação. Com efeito, este acórdão diz respeito aos efetivos e à experiência dos concorrentes em geral e não, como no caso em preço, aos efetivos e à experiência das pessoas que constituem uma equipa específica em concreto para executar o contrato. Portanto, não há aqui uma dupla incidência entre a avaliação dos recursos humanos nos procedimentos que têm uma fase de qualificação e a possibilidade de eu avaliar, quando avalio as propostas, membros de equipas técnicas. Não há, porque o facto de um determinado concorrente ter muitos quadros, isso não me diz nada quanto aos quadros que ele pretende afetar a execução de um determinado contrato. E há contratos em que o pessoal que vai executar pode ter uma importância decisiva na sua boa execução. Quer dizer, ninguém vai dizer que um encarregado da obra, por exemplo, não é um elemento relevante para aferir a boa execução do contrato empreitado, por exemplo. E, portanto, há aqui uma diferença de perspectiva em concreto e em geral, citados do acórdão Lianakis, que permitem dizer que não há nenhuma sobreposição entre as duas fases. Entrando no modelo de avaliação, rapidamente, temos um modelo aditivo e compensatório, porque vamos somando as parcelas, as pontuações parciais, até ponderadas pelos coeficientes, até chegar à pontuação final de cada proposta. Compensatório porque uma pontuação final, uma pontuação
uma pior pontuação numa proposta pode ser compensada com uma melhor pontuação num fator pode ser compensado com a melhor pontuação noutro fator. E por isso é que o modelo é também ele compensatório. Sintetizando esta ideia, quanto aos modelos de avaliação, um dos estudos que escrevi em 2012, que os modelos de avaliação têm por finalidade procedimental a medição da performance das propostas, de cada proposta para efeitos de adjudicação, de acordo com a escala de pontuação periodisticamente fixada a propósito de cada fator. Portanto, eu vou avaliar a performance parcial em cada fator e a performance final que resulta da agregação das pontuações parciais. Isto permite dizer, portanto, que o centro da avaliação está, evidentemente, na determinação das pontuações parciais. A pontuação final é uma simples soma, não é? Soma das pontuações parciais. Portanto, o centro está na determinação das pontuações parciais. Quanto ao modelo de avaliação, as regras para a sua construção temos que são estas, enumeradas no artigo 139, que estabelece as regras a este respeito. Há que definir os fatores e eventuais subfatores, há que fixar o valor dos coeficientes de ponderação, a adoção de uma escala de pontuação dos fatores, preferencialmente a mesma, ainda que eu posso ter várias escalas, como um modelo é suportado pela matemática, a matemática pode converter se eu usar escalas diferentes, mas é uma boa prática de contratação pública que eu use a mesma escala em todos os fatores a avaliar. E a construção dos descritores, que podem ser quantitativos, se forem uma expressão matemática, não é? Se assim for possível, ou qualitativos, através da construção de níveis de impacto nos vários atributos. Um aspecto relevante é que o modelo de avaliação nunca é neutro, porque o modelo de avaliação ele é construído à imagem de quem contrata. E, portanto, replicar modelo de entidade para entidade muitas das vezes não dá bom resultado, precisamente porque ele é feito em função das necessidades de quem contrata e dos constrangimentos que essa entidade tem. E, portanto, não há, por isso, uma melhor proposta universal. Há uma melhor proposta para a entidade adjudicante naquele caso, para aquela entidade adjudicante naquele caso. A operacionalização dos modelos de avaliação não pode ficar dependente dos atributos das propostas a apresentar. Esta também já foi uma novidade que o Código de 2008 nos trouxe e que veio romper com uma prática do passado em que se definia que quem tem o melhor preço tem a pontuação máxima, as outras todas são definidas por referência a essa, não é? O número 4, 139, com uma linguagem um bocadinho críptica, não quer dizer, mas rigorosa, porém, quer dizer apenas e só isto, que o modelo tem que definir todos os aspectos que permitam avaliar a proposta. Não pode ficar dependente dessa avaliação de um aspecto que conste de uma proposta que seja apresentada. Os modelos podem ser objetivos ou subjetivos, consoante os fatores sejam quantitativos e, portanto, aí as expressões são objetivamente conferidas, atribuídas pela matemática, não é? Um computador pode fazê-lo, em caso basta introduzir os fatores quantitativos e a matemática revela qual é que é a pontuação parcial, ou qualitativos, é aqui que o problema se adensa, que eles não são matematicamente mensuráveis, as pontuações são obrigatoriamente conferidas através de um juízo de comparação, e é aqui que entra a discricionariedade administrativa, naturalmente, com o atributo, com o conjunto ordenado de atributos suscetíveis de serem propostos. Quando eles são quantitativos é fácil, não é? Eu consigo determinar logo qual é que é a proposta, basta avaliar em cada subfator com um programa informático que é fácil de determinar, e é nesses casos que se diz esses procedimentos podem ser designados como procedimentos de individualização do co-contratante, porque a adjudicação assume um caráter necessário ou automático, ou seja, o júri ali não tem qualquer discricionariedade, tem que aplicar os fatores, eles são quantitativos, a pontuação parcial de cada proposta em cada fator ou subfator elementar é automaticamente revelada e, portanto, não há aqui nenhuma espécie de discricionariedade. Essa discricionariedade está revelada, sim, passando à frente, só uma nota. Que o modelo, já tinha transmitido essa ideia, que o modelo de avaliação, também do estudo de 2012, permite passar a informação, converter a informação que está numa escala natural, os metros, os quilos, aqui dei o exemplo, numa escala adimensional ou convencional, que é a escala de pontuação. Esse é o desafio da contratação pública, de transformação da informação
e conferir pontos aos atributos que constam dessa escala. Um exemplo de uma expressão matemática, tenho aqui um exemplo dos mais simples, que todos certamente conhecem. Ali os parentes no 20 justificam-se unicamente por uma razão de cautela que quem pretende incluir ou não incluir, porque se eu estabelecer ali o 20, se alguém apresentar 20, isto significa que a pontuação final, a pontuação de uma proposta que oferece 20, terá 100 pontos. Não é? E quem ofereça 19 mil, terá os mesmos 100 pontos. Isto cria aqui uma margem de indiferenciação de propostas que o Tribunal de Contas critica um pouco. Se eu retirar dali os 20, neste exemplo, terá 100 pontos quem me apresentar uma proposta de 0 euros. Mas isto é em resposta àquilo que o Tribunal de Contas aparentemente vem exigindo, em criticar a previsão a possibilidade de margens de indiferenciação de preços. Tenho aqui alguns dos aspectos. Este é precisamente o primeiro aspecto que agora acabei de referir. O segundo, aqui já tem razão o Tribunal de Contas, a definição do modelo de avaliação com uma escala em que eu defino por intervalos de preços. Portanto, aqui, se eu defino entre este preço e este preço, a pontuação é esta, é um caso, não é ilegal, mas é tonto, porque não diferencio preços dentro desta escala, não é? Aqui também o Tribunal de Contas já criticou este facto. E aqui, bem, quanto aos fatores qualitativos, eles são qualitativamente mensuráveis e que em matemática não nos ajuda. Aqui é necessário, aqui é que o júri tem que emitir juízos valorativos, porque na expressão do legislador adjetivo, juízos próprios do exercício da função administrativa, não é? Aqui há a discricionariedade pelo juízo de comparação. Portanto, neste caso, a definição das escalas deve ser feita através da previsão de um conjunto ordenado de diferentes atributos, que nos diz o artigo 139, número 5, correspondentes aos atributos ou intervalos de atributos quantitativos suficientemente descritos, suscetíveis de serem propostos. Atributos plausíveis tem que definir. Para definir um conjunto ordenado tem que definir pelo menos 2, não é? Para ser um conjunto. Desculpem. E, portanto, tem que defini-los de forma suficientemente exaustiva, mas sem ter a preocupação total de exaustividade, nem que isso pareça paradoxal, porque não posso ter essa pretensão. Seria ciclópico tentar fazer um modelo de avaliação em que todos os atributos plausíveis de serem propostos fossem considerados. Isso não é possível. Portanto, tem que construir níveis de impacto, ou níveis de conjuntos de atributos, como chamam o número 5 do artigo 139, que os atributos possam lá impactar, não é? Acomodarem-se para atribuir uma pontuação. Tenho aqui um exemplo, escolhi este exemplo porque demonstra bem um aspecto muito, muito subjetivo que é possível de avaliar nestes casos. Portanto, o descritor referencial trata-se aqui da imagem e de enquadramento de um edifício num concurso de empreitado ou de concessão, em que eu defino uma caracterização, uma descrição semântica daquilo que eu entendo a ser uma imagem e enquadramento do edifício adequada, boa, e atribuo-lhe 90 pontos, e uma descrição semântica daquilo que eu entendo a ser uma imagem e enquadramento do edifício neutra, que tem que haver esta descrição semântica e este nível qualitativo do bom. Não posso ficar apenas nos pontos aqui. Isso nos obriga o 139, número 5. Naturalmente que acontece que, na maior parte dos casos, nenhuma proposta impacta necessariamente num só nível. Vai acontecer que uma proposta vai, muitas das vezes, ir beber a um nível, ir beber a outro nível, ou pode acontecer até que uma proposta não se impacte em nenhum destes níveis. Possa ser inferior a neutro, e, portanto, tem um caráter repulsivo, não é? Como lhe chama dos modelos de avaliação, ou ser até melhor do que aquilo que eu previ como bom. E por isso é que eu aqui introduzi o bom, que tem que ter uma pontuação fixa associada a cada nível. Pode ser, com uma escala de 0 a 100, neste exemplo, mantendo a mesma escala, posso ter uma pontuação que é melhor do que bom e, portanto, com atributos que a entidade notificante, ela própria não previu e que a surpreenderam. E, portanto, dar uma melhor pontuação através desses... Sim, só... Já recuperamos 45 minutos. Só terminar. Portanto, só sintetizando, considerando que cada nível de impacto tem associado uma pontuação fixa e corresponde a um ponto da escala,
Primeiro, há que comparar o atributo com cada um dos níveis de impacto. Se o atributo corresponder exatamente a cada uma daquelas descrições, a pontuação está determinada. Isso raramente acontece. Se o atributo não corresponder exatamente a cada uma daquelas descrições, eu tenho que fazer um novo juízo de comparação, e é aqui que entra uma coisa que muitas das vezes podemos ter tempo depois para analisar isso melhor. Eu tenho que comparar entre propostas. E é este juízo comparativo entre propostas que não é que o código não impede. Portanto, são juízos instrumentais que eu posso fazer depois de fazer o juízo principal, que é obrigatório. O que eu tenho que fazer, desde logo, é comparar o atributo com os dois níveis, mas depois disso, se não impacta em nenhum daqueles níveis, eu posso comparar entre as propostas, para me dar um nível mais preciso de avaliação. E quanto ao critério de desempate, acho que teremos depois a hipótese de ir mais à frente, ficarei, se calhar, por aqui. Só dizer, se calhar, que ele ficou prevista a obrigação de definir um critério de desempate. Acho de difícil conceptualização qualquer um critério de desempate seja previsto, e, portanto, esta crítica é uma crítica injusta, pode ser dirigida a este como pode ser dirigida ao outro. Teremos a oportunidade de falar nisso mais à frente. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Marco, mas de facto já estamos na hora que devia ser a do início do debate, portanto vamos tentar de facto recuperar. Se faz favor. E vamos então agora lançar o olhar sobre as centrais de compras e acordos quadro pela voz de Licínio Lopes Martins, professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutora em Direito Administrativo pela mesma faculdade, membro da direção do Centro de Estudos de Direito Público e Regulação da mesma faculdade e diretor adjunto da revista de Contratos Públicos. Creio que está. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, à organização, excelente organização. Evidentemente, o meu honroso cumprimento e agradecimento pelo reconhecimento que me é dado por estar aqui, não só junto a ela, mas também junto a, enfim, autorizados e credíveis autores nacionais e internacionais que tiveram também a honra de nos acompanhar aqui a todos, e à excelentíssima assistência, evidentemente os meus cumprimentos e obrigado por me dispensarem alguns minutos de paciência. Tentarei ser tão breve quanto possível para recuperar aqui alguns pontos, para depois não prejudicar, evidentemente, os colegas, excelentíssimos colegas seguintes e também a excelentíssima assistência e a organização. O tema que me foi adjudicado é centrais de compras e acordos quadro. Enfim, vou tentar cumprir, pelo menos qualitativamente, relação qualidade, mas sem preço, o caderno de encargos. E dentro daquilo que já me comprometi, não é? Antecipando o prazo razoável que estava no caderno de encargos. Vamos ver se consigo. Bom, desculpem o introito, é só para, enfim. Para retomarmos rapidamente, vou salientar os aspectos. Vamos ver que chegamos ao fim e vamos ficar todos com a mesma conclusão. O que eu vou dizer aqui, aparentemente, acerca de umas modalidades destes instrumentos contratuais que estão no Código, que podem ser divergentes entre si, vamos chegar ao fim e concluímos que é tudo na mesma, apenas com uma diferença ou duas. Enfim, o Dr. Marco já escreveu sobre isto, mas foi sobre as diretivas, suponho que ainda não sobre o Código. Vejamos, temos instrumentos procedimentais gerais, nada disso é acordo quadro nem central de compras. Depois temos alguns procedimentos especiais, que o Código qualifica como instrumentos procedimentais especiais, enfim, os sistemas de qualificação, aquisição dinâmica, e depois temos acordos quadro, que não é nada, nem um procedimento geral, nem um procedimento especial, é qualquer coisa ou outra que o Código diz, desde 2008, e o qualifica como um contrato celebrado entre uma ou mais entidades para depois
serem celebrados outros contratos, esses sim, um contrato de execução de serviços ou de empreitada ou de fornecimento de bens móveis. É para este tipo de contratos, trabalhos e serviços que estão talhados os acordos quadros, já estavam antes, continuam a estar e assim nos acompanharão. No essencial, enfim, com uma outra linguagem doutrinal diferenciada, entende-se que o acordo quadro é, sobretudo, uma grande plataforma, diríamos, de regras jurídicas que pautam ou vão pautar para o futuro a conduta das partes adjudicantes e, naturalmente, dos adjudicatários na celebração de um maior ou menor número de contratos, conforme, evidentemente, ou nenhum. Podem celebrar acordos quadro e não haver nenhum contrato no futuro. Se a entidade adjudicante não precisar de serviços, não precisar de trabalhos, não precisar de qualquer fornecimento. Portanto, é uma hipótese possível a celebração futura de contratos ao abrigo do acordo quadro. No entanto, deles derivam algumas regras. Em primeiro lugar, desde logo, evidentemente, um dever, neste caso um dever legal para os operadores celebrarem os contratos ao abrigo do acordo quadro. Portanto, é um plano já de responsabilidade, diríamos, quase civil contratual, se recusarem depois, injustificadamente, a não celebrar qualquer contrato, mas não assim para as entidades adjudicantes. E daí que eu dizia que elas podem vir a celebrar ou nenhum. É claro que 2 ou 3 ministérios, ou 2 institutos públicos, ou o que quer que seja, ou secretarias regionais aqui do Governo Regional, podem fazer um acordo quadro para a prestação de serviços jurídicos. Qualquer um de nós que tenha habilitações legais para o efeito, entra nesse acordo quadro, um para trabalho, outro para administrativo, outro para civil, outro para, enfim, outro ramo mais ou menos especializado e outro, poderia ser, seguramente não eu, em contratação pública. E entramos, expectantes de que iríamos ali ter algum rendimento futuro na prestação de serviços, provavelmente não vamos ter nenhum. Porquê? Porque a entidade pode não vir a celebrar nenhum contrato desses. Apenas só o celebrará, melhor dito, apenas ficará vinculada à sua celebração se algum dia surgir a necessidade de ter uma informação sobre o emprego público ou sobre uma adjudicação e aí recorre a nós. Aí tem a obrigação de recorrer a nós, se a necessidade surgir. É isto que resulta do Código. É claro que, evidentemente, se for o contrário, ela ficasse com o dever, nunca mais celebra os contratos ao abrigo do acordo quadro, lá vinham as ações de condenação à celebração de um contrato, etc. E, portanto, a lei e, eventualmente, a responsabilidade por incumprimento. E a lei afasta isso, é cuidadosa e creio que, nesse sentido, também razoável. Bom, depois, dentro das modalidades de acordo quadro, aqui entramos num figurino que pode ser múltiplo. O Marco fez uma habilidade analítica extraordinária, que fez quase uma página A4 com diversas modalidades de acordos quadro. Eu sou mais simplista, peço imensa desculpa, mas também a razão de tempo e pedagógica não dá. Eu diria, no fim, vamos ver que é quase a mesma coisa, mas, enfim, com uma diferença ou duas substanciais. Primeiro ponto, poderemos ter duas grandes, segundo estes critérios, que verdadeiramente vai, no fim, veremos ficar só um, teremos duas grandes modalidades de acordos quadro. A primeira, que qualquer entidade adjudicante do artigo 2 pode celebrar, que já falaram nisso de manhã com o Dr. Pedro Sanches, e esta modalidade pode ser com uma ou várias. Portanto, temos aqui uma modalidade plural ou que pode singular, alternativa. Anteriormente era uma entidade. Agora, nesta hipótese, é uma ou mais. Podem ser várias. Mas existe um requisito objetivo, material, preciso, que todos os aspectos, que sejam especificados todos os aspectos submetidos à concorrência, ou que neles, numa outra linguagem do Código, estejam especificados todos os aspectos de execução dos contratos a celebrar
ao seu abrigo. Portanto, estamos lá, nós, juristas, estão lá especificados os aspectos que são submetidos à concorrência. Está lá o preço, está lá o prazo das prestações de serviço, está lá o local da prestação de serviço, está lá as horas que devemos fazer durante a semana, o tipo de serviços a prestar, enfim, estão lá identificados, a entidade adjudicante fez essa especificação nisso. Quando isso suceda, pode utilizar esta modalidade de uma ou mais. Com uma vantagem procedimental. É quando fizer isto, fica habilitada, ou melhor dito, como diz a lei, enfim, há aqui alguma coisa de saber quando a lei escreve o devem ser imperativa ou não é imperativa. Aqui parece ser imperativa, porque não está cá pó, não está nada, e portanto está cá o deve utilizar o ajuste direto para celebrar os contratos ao abrigo desta modalidade de acordo quadro. Bom, compreende-se, se a entidade já especificou todos os aspectos submetidos à concorrência, então já houve, digamos, esta dinâmica definitória da entidade adjudicante, entende-se que poderá ser utilizado aqui o ajuste direto. Deve ser adotado o ajuste direto quando se tratar disto. Mas tem que estar lá, evidentemente, no caderno, no acordo quadro, ou no caderno do acordo quadro, todos os aspectos definidos. Trate-se, nos exemplos que eu dei dos serviços jurídicos, não se trata de trabalhos de empreitada ou de fornecimento de bens móveis. Depois, portanto, está aqui, deve utilizar o ajuste direto. O ajuste direto, que, evidentemente, já trataram também disso com o Dr. Pedro Gonçalves. E há aqui duas variações. Podemos adotar, nestas situações, o ajuste direto à partida sem qualquer limite de valor, evidentemente, a não ser o limite orçamental das entidades adjudicantes, ou, eventualmente, o limite, evidentemente, próprio para os contratos a celebrar, ou acordo quadro, o que, numa despesa plurianual, convirá sempre, naturalmente, estabelecer esses parâmetros. Mas há aqui limites. Portanto, à partida, por princípio, um ajuste direto, critério material, artigos 25, 26 e 27, permite, como diz o Código, a celebração de contratos de qualquer valor. Contudo, há um limite que convém conjugar aqui estas normas. Quando o acordo quadro tenha sido formado ao abrigo ou do procedimento de ajuste direto, ou do novo procedimento de consulta prévia, aqui, evidentemente, o Código introduz correspondentemente um limite financeiro, um limiar financeiro. Para estarmos e não cometermos ilegalidades financeiras, convém conjugar, evidentemente, este artigo com um novo artigo do Código revisto que nos estabelece os limiares financeiros em função de cada tipo de atividade a desenvolver. O artigo 474, desculpem, enfim, é uma matéria, nesse sentido, puramente quantitativa e, portanto, temos que ver o somatório dos valores contratuais envolvidos no acordo quadro e saber se não ultrapassamos os limiares previstos aqui em função dos serviços, dos bens ou das empreitadas. É isto que nos quer dizer esta limitação do limiar financeiro. Depois, uma outra nota, que é, este é que é um pressuposto legal vinculativo para a entidade recorrer ao ajuste direto. No acordo quadro, tem que definir tudo, ou deve definir, que estejam suficientemente específicos, pelo menos suficientemente especificados, todos os aspectos da execução dos contratos a celebrar ao seu abrigo. Estão lá especificados. E, portanto, eu sei que vão lá que tipo de trabalhos de engenharia vou fazer, de serviços jurídicos, de empreitada, se é no passadiço ou se é ali na zona mais ribeirinha. Tem que estar lá. Senão não ficamos legalmente legitimados para recorrer ao ajuste direto. Não sei se com os exemplos se poderá. Há uns que estão mais, ou estaremos um bocadinho mais avançados, outros menos, e, portanto, com os exemplos talvez possamos todos compreender melhor. Com este tipo de exemplos, compreende-se bem? Pronto. Obrigado, peço desculpa pela pergunta, é só para, enfim, estarmos todos sintonizados que isto é uma condição de legalidade. Quando digo de legalidade, é porque se não estiver lá isto, há nulidade por preterição
evidentemente, de uma formalidade que é absolutamente essencial. É a nulidade nestas situações. Mas se não estiver a dizer coisas certas, tenho aqui autorizadas vozes que me desmentem. Mas eu acho que isto, evidentemente, é a nulidade. Ora bem, portanto, o conteúdo daquilo que será o contrato a celebrar verdadeiramente já está pré-determinado quando outorgamos o acordo-quadro. Se formos os juristas, nesta modalidade já sabemos que aquilo que está no acordo-quadro vai ser a cláusula essencial do contrato. E, portanto, é uma espécie de réplica mais aperfeiçoada tecnicamente, eventualmente, que ficará depois no contrato a celebrar. Contudo, há aqui uma nota, evidentemente, que é a seguinte, que isto não impede, não eterniza definitivamente, não fixa o acordo-quadro ou o caderno de encargos do acordo-quadro. Pode a entidade adjudicante substituir algumas coisas depois no contrato, evidentemente, substituir ou modificar ou ajustar, desde que tal se justifique em função da ocorrência de inovações tecnológicas. Vamos pensar agora para o jurista. Bem, mas agora também foi emitido um novo código revisto. Isto também tem que agora substituir-se e aumentar os horários, porque vamos despender mais horas de trabalho, etc, etc. O problema é que está ali. Isto não é uma inovação tecnológica. Mas se tivermos que alterar as plataformas, se calhar já está ali, por causa do código. Se formos todos juristas, bem, não gostaremos disto. Se fôssemos informáticos, se calhar já gostávamos, mas isto está ali, desde que isto está ligado, evidentemente, para as inovações tecnológicas, não tanto para as inovações jurídicas ou legais, sejam elas quais forem. Mas, enfim, há outras maneiras também de atualizar. Mas sempre esteve, os acordos quadros sempre estiveram para estas situações mais tecnológicas do que propriamente jurídicas. Depois, a reabertura da concorrência, se for só um contratado, imagina que no acordo quadro, que era onde foram 2, 3, 4, ficou apenas um. Por várias razões, habilitacionais ou outras, não interessa, ou de exclusão, ficou um. Aqui pode haver, nestas situações, em que exista mais do que não há ou não deve haver reabertura à concorrência. Isto significa que a entidade adjudicante, evidentemente, deve celebrar o contrato com esses que estão lá no acordo. Mas se estiver o que resulta daqui ao contrário e ficar só lá um jurista, um colega que ficaria só no quadro para a prestação de serviços jurídicos, o Código sugere que nestas situações, já ao contrário, pode haver a reabertura novamente à concorrência. Esta é, enfim, uma relativa novidade do Código. Depois, uma outra circunstância, e aqui difere daquilo que seguramente viram de manhã, em princípio, a entidade adjudicante, quando se trate de ajuste direto, pode pedir a pormenorização da proposta. Bom, imaginemos que não estava lá bem claro onde prestávamos o serviço jurídico, mas ele vem à Câmara, vem ao hospital, vem aqui ao Instituto Público, ou faz tudo no escritório. Olha, faz favor, pormenorize isso aí na proposta. Bom, o problema é saber se isto é melhoria ou se é pormenorização. É que no ajuste direto geral pode haver melhoria da proposta. Olha, melhora aí um bocadinho de cêntimos, se faz favor. Desculpem a linguagem simplificada, mas a vida terrena é isto. A lei é que tem que traduzir isto de forma mais rigorosa. Ora, não sei, quer dizer, há aqui, parece ser mais restritivo. No acordo quadro, este apelo à pormenorização da proposta do que no ajuste direto, com um só. Podendo o concorrente ser convidado a melhorar a sua proposta. Aparentemente, pela letra da lei, no acordo quadro, não se admite que melhore a proposta, apenas que a clarifique. Olha, escreveu aqui uma coisa, mas isto é um neologismo. O que é que Vossa Excelência quer dizer com isto? Pormenoriza lá. Bem, se for necessário, até por linhas. Mas não
altero o que está lá, não melhoro o que está lá, nem em tempo, nem em prazo, nem em preço, nem outros aspectos da execução do contrato. Não assim no ajuste direto pelo regime geral, em que verdadeiramente a melhoria da proposta é uma espécie de negociação informal de aspectos essenciais do contrato. Depois, uma nota final aqui, para o ajuste direto e a proibição de agrupamentos. Provavelmente o Dr. Pedro falou, não? Aqui mantém-se a regra, no ajuste direto, a regra geral e na consulta prévia é de que todo o princípio, diríamos assim, da liberdade de forma de apresentação num concurso ou mesmo de uma candidatura. E também isso vale na consulta prévia e no ajuste direto. Contudo, há aqui uma limitação quando se trate de acordos quadro por ajuste direto e também por consulta prévia. Não é admissível aqui a apresentação de agrupamentos. Isto tem um duplo significado jurídico. Desculpem estar a falar de forma tão rápida, mas agora é o tempo também. Primeiro, é uma espécie de eficácia externa excludente em relação a terceiros. Aquele que está no acordo quadro, se quiser apresentar uma proposta porque foi convidado para celebrar um contrato ao abrigo do ajuste direto, não pode recorrer a terceiros, agrupando-se a eles, para apresentar essa proposta. Porque senão habilita-se a que eventualmente corra alguns riscos. Por outro lado, e portanto é excludente neste sentido, o acordo quadro é fechado, é excludente a concorrência neste sentido. Porque ela supostamente já existiu antes do acordo quadro. Depois, não podem, também internamente, de que os próprios operadores do acordo quadro não podem apresentar-se uma proposta de forma agrupada ou associada, excepto se entraram para o acordo quadro sob a forma de associação ou de agrupamento. 4 ou 5 escritórios de advogados que entraram agrupados para o acordo quadro. É isto. Aí já podem, mas tiveram que entrar como agrupamento. Rapidamente, e portanto já vemos ao chegar aqui que não há, digamos, coincidência em alguns aspectos entre o ajuste direto do acordo quadro e o ajuste direto do regime geral. Artigos 112 e seguintes, copulado ali à consulta prévia. Porquê? O ajuste direto é o procedimento em que só uma entidade, à sua escolha, apresenta a proposta, convida uma entidade, só uma. Por contraposição à consulta prévia, há pelo menos 3. Mas, no ajuste direto do acordo quadro, como é uma ou várias entidades, isso significa que, como aliás a linguagem do regime, que pode haver ajuste direto com mais, no acordo quadro, do que com mais um. Pode estar lá mais. Desde que, qual é o requisito essencial? Desde que o acordo quadro especifique todos os aspectos ou suficientemente, todos os aspectos da execução do contrato a celebrar. A partir daí podem estar lá um ou vários. Se está lá um ou vários e a lei diz que nestas situações deve utilizar o ajuste direto, então o ajuste direto equivale para 1, como vale para 2, para 3 ou para 4, ou estiverem lá. Portanto, não coincide com a noção geral de ajuste direto do artigo 112. Por outro lado, também, seguramente que o Dr. Pedro Gonçalves falou nisto, o problema do artigo 27A e as limitações ao ajuste direto. Este não vale aqui. Se formos pelo ajuste direto no regime geral dos critérios materiais, temos que fazer um esforço de fundamentação para preencher o artigo 27A. Ou seja, que foi impossível recorrer à consulta prévia e, portanto, naquela situação só podia convidar um. É isto que nos impõe o 27A. É um artigo problemático, teimosamente se manteve por aqui, mas enfim. No acordo quadro estamos descansados porque não vale. E, portanto, não temos que fazer este esforço heroico, ou herculeano, como diria o Dr. Marque, para tentar fundamentar e dar alguma legalidade formal ao ajuste direto. Ficamos descansados, pelo menos, com isso, nesta parte do ajuste direto do acordo quadro. Depois,
acordo quadro com várias entidades, só com várias entidades. Portanto, o que vimos até agora é ou com uma ou com várias. Mas desde que a adversativa esteja tudo especificado. A partir de agora temos outro, que é só com várias. Quando é que é legítimo recorrer ao várias? Quando se preenche este pressuposto legal vinculativo. Quando neles, nos acordos quadros, não estejam totalmente contemplados ou não estejam suficientemente especificados os aspectos da execução dos contratos a celebrar ao seu abrigo. E também cujos termos não abranjam todos os seus aspectos submetidos à concorrência. Portanto, ainda há alguma coisa a clarificar no contrato, o tipo de trabalho, o tipo de serviço, eventualmente a quantidade dele, o tempo dele, o tipo de trabalho a realizar pela empreitada, se calhar também o tipo de material a utilizar na execução do contrato e depois, evidentemente, a arquitetura e a engenharia associada. Ainda há algumas coisas que eu, entidade adjudicante, quero especificar. Ou então porque está a adquirir um material novo e inovador no mercado e corre o risco de o adquirir, mas quer-se acautelar no acordo quadro, um novo programa de software, mas quer-se acautelar, enfim, tudo, até porque não sabe. E, portanto, fica com a prerrogativa de, depois no contrato, aí sim, prefigurar aquilo que serão os elementos ou o conteúdo essencial do contrato. Nestas situações, quando ela não quer, é uma faculdade da entidade adjudicante, ou não está plenamente em condições para o fazer, ou estrategicamente deixa o acordo quadro em aberto nestes aspectos, para depois os pormenorizar no contrato, quando assim suceder, está legitimada para recorrer à consulta prévia. Pelo menos, a partir daqui, se preencher este pressuposto material, tem que convidar, e aqui já sabemos, pelo menos, convidar 3. Portanto, aqui, por princípio, por regra, no acordo quadro em que haja esta opção ou necessidade da entidade adjudicante de não fazer ou não conseguir especificar todos os aspectos da execução dos contratos, aqui fica legitimada a consulta prévia, mas por princípio, quando chegar depois da celebração do contrato, se precisar dos adjudicatários, tem que convidar pelo menos 3. Quando chegarmos ao fim, se calhar dizemos, afinal, não é assim. Vamos lá ver. Avançando. Depois, outro aspecto importante, outro aspecto importantíssimo, conjugando o regime. Estão aqui as conjugações, desculpem passar à frente em algumas coisas, mas está aqui conjugado a sistemática do regime de um lado para o outro, que nos permite depois de alguma forma, e isto é tudo para vós, como é óbvio. Também tinha que prestar para alguma coisa, uma vez que vim ao Funchal. Conjugação. Primeiro, um aspecto também importante é que no acordo quadro há um esforço do legislador para tentar introduzir simplificação procedimental. E falo aqui, nesta circunstância, não obstante a consulta prévia, porque na consulta prévia, seguramente viram isso, tem que haver relatório preliminar, depois a audiência prévia, hoje 3 dias, relatório final, se houver excluídos, mais audiência prévia, e assim sucessivamente. Aqui dispensa-se tudo, também nesta modalidade dispensa-se isso tudo, e portanto pode ser tudo feito pelos serviços sem necessidade de júri, dispensa-se tudo, desde que o fator adotado seja o tal preço ou custo. No entendimento que já foi dado aqui pelos colegas. Quando o fator da adjudicação, melhor dito, o critério da adjudicação, seja preço ou custo, desdobrado ou não desdobrado, porque depois podemos desdobrar o custo em várias coisas. Não sei se está aqui algum excelentíssimo engenheiro, se quiser ele desdobra-nos já a infinitude uma empreitada, decompondo-a no preço ou no custo, que estaremos aqui, provavelmente, umas boas horas ou semanas a ver aquilo para decompor aquele preço. E, portanto, isso é possível. O mesmo sucede no custo. E aqui, mas quando isso suceder, quando a entidade adotar este critério, neste aspecto, é que pode ficar dispensada tudo. Todas as formalidades, diz, ou outras que o Código exija, designadamente, é exemplificativo, a elaboração do relatório final, a preliminar final e a audiência prévia. Ou seja, na verdade,
podemos ter 3, ter 4, ter 5 ou mais na consulta prévia. Mas se for este o critério da adjudicação, tudo é dispensável. E, portanto, os serviços dedicados à condução dos procedimentos de contratação pública fazem tudo. Não é preciso júri. É proposta de decisão, análise, projeto de decisão, órgão competente para a adjudicação. Depois, a conjugação com um modelo. Bom, e aqui é que é um assunto mais sério. O problema do modelo da avaliação. Quando, nesta modalidade de acordo quadro com várias entidades, só com várias entidades, em que não há especificação dos aspectos, logo no acordo quadro, no caderno do acordo quadro, especificação ou suficiente especificação dos aspectos da execução do contrato a celebrar, aqui há especial atenção nisto. O convite, portanto, dispensa-se o caderno de encargos, quer na outra modalidade, quer na desta, existe convite, é peça essencial. O convite deve indicar o critério de adjudicação. O critério de adjudicação, quando for o da melhor relação qualidade-preço, tem que haver modelo da avaliação, artigo 139. E, portanto, isso significa, fazendo uma remissão agora para o... desculpe, esqueci-me do nome. Para o doutor Marco, porque, enfim, há o Marco e há o Marco. E é o Marco também, portanto, doutor Marco, fazendo essa remissão, imaginem o que vai levar, ou seja, é uma decisão da entidade adjudicante, isto é sério. Se mete no modelo de avaliação de propostas, e não quer dizer que se metem trabalhos, mas que se metem mais trabalhos, mete, não é óbvio. Porque tem que ter um modelo daquele tamanho que foi referido, ou menor, desse que adequado. Mas se adotar esse critério, qualidade, preço, sabe perfeitamente que tem que ter modelo de avaliação, com fatores, subfatores, se quer põe lá, qualidade. Qualidade é um fator. Mas depois, para avaliar, é 0. Porque eu tenho que colocar, pois, subfatores, como é que eu vou mensurar essa qualidade? E a cada subfator atribuir-lhe uma pontuação e inseri-lo numa escala e ter um coeficiente. Pronto. Não, estamos a acompanhar. Enfim, não. Enfim, exatamente, é isso. Para finalizar rapidamente, uma outra conjugação que hoje tem que se fazer, evidentemente que os acordos quadro, todos sabemos isso, é matéria talhada para a contratação ou a adjudicação por lotes e permite, evidentemente, uma gestão mais flexível às entidades, mas tem hoje, provavelmente, que fazer esta conjugação entre o regime, digamos, daquilo que será seu, do acordo quadro da adjudicação por lotes, com o artigo 46 já do Código. Porque o facto de se tratar a consulta prévia, etc., não quer dizer que a entidade do acordo quadro, não há nenhuma norma lá à frente a dizer que está excepcionado do acordo quadro o regime do artigo 46A, que é o regime do... Portanto, se eu quiser afastar no acordo quadro, com estes valores, os valores que estão aqui, €500 mil e 135 mil euros, se eu quiser afastar, designadamente quando se trata de várias entidades, e, portanto, no quadro da consulta prévia, eu devo ter este cuidado de conjugar esta modalidade do acordo quadro com a 46A. E, portanto, pelo menos no início agora de alguma prática do Código Revisto, só para nos acautelarmos. Pode não vir a ser necessário, mas eu tomava as cautelas, porque certezas nenhum de nós pode dizer que está nesta sala. E, moralmente agora, que ainda estamos a descobrir as revisões. Estou a referir-me às palavras já apto de doutor Pedro Gonçalves. Bom, por último, rapidamente, diz assim, e por isso é que eu vos disse que se calhar acabávamos no mesmo. O programa do procedimento, com vários, deve indicar o número de propostas a adjudicar que não deve ser inferior a 3. Portanto, coincidência com a noção de consulta prévia do artigo 112, número 1. Mas logo a seguir vem o número 10 do artigo 257. O procedimento por consulta prévia para a formação de contratos ao abrigo de acordos quadro não está sujeito ao limite previsto no artigo 114. A remissão só faz para um sentido. Só faz sentido para uma coisa. É que não está sujeito ao limite dos 3. Portanto, pode haver consulta prévia com 1, com 2, com 3, com 4, com 5.
Assim como pode haver juros direto, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. Vamos ao mesmo. Faço-me entender? É isto que está aqui. Porque o 114, número 1, diz consulta prévia com convite pelo menos a 3 entidades. A remissão para o 114 só faz sentido para o número 1, porque o número 2 refere-se aos concursos de concessão. Não tem nada a ver com isto. Portanto, ou seja, não vale o limite que está lá, os 3. Pelo menos 3 pelo mínimo. Que significa que pode haver consulta prévia no acordo quadro com 1. Faz-me entender, não é? Bom, se não especificou tudo, não pôs lá o serviço jurídico, o local, o prazo, os honorários completos, as horas de trabalho. Mas fomos lá 4 ou 5 afoitos, mas só um é que foi o adjudicatário. Bom, é compreensível, não é? Os outros foram excluídos. Mas mesmo que não tenham seus... Aí é compreensível. Mas mesmo que não tenham sido excluídos, mas aí não faz sentido esta exclusão, porque ela já é por natureza. Portanto, só faz sentido quando estamos lá os 4 ou os 5. Qual é a diferença entre ajuste direto com aquele 1 ou várias e a consulta prévia aqui? Digam-me. Sendo certo que a entidade adjudicante, quando adota o custo ou o preço, como critério da adjudicação, já pode dispensar todas as regras do Código, mais algumas. E desformaliza. Portanto, a diferença entre aqui, entre o ajuste direto e a consulta prévia, completamente esvai-se. Rapidamente, e portanto, isto é, concluindo, agora tenho aqui algumas conclusões do regime geral. Atenção, isto vai a seguir, irá falar-se nisto, que é o problema das modificações. Ao acordo quadro é que o Código, há uma regra especial de modificação do acordo quadro. Já vimos ali, designadamente para as atualizações tecnológicas. Ou seja, é o toner, é o ecrã, que me fatiga demasiadamente os olhos. Entretanto, houve uma nova invenção e eu quero essa atualização tecnológica para modernizar todas as secretarias jornais do Governo Regional de Madeira. E, portanto, eu faço a atualização. Substituo e ordeno que substitua. Desde que esteja previsto. É fácil, mas tem que estar lá previsto. Não tem problema rigoroso. Para aqui, o problema são outras modificações ao acordo quadro e aos contratos celebrados no âmbito do acordo quadro. Seja pelo regime geral da modificação 313, que foi revisto, seja pelo regime especiais de modificação das empreitadas, dos serviços e dos móveis, que também foi revisto. Mas sobre isso eu já não vou falar, é só para fazer a ponte e a ligação. Por fim, centrais de compras vão dizer, afinal, aquele artista não cumpre mesmo cadernos de encargos. Mas não devo, agora não. Não devo fazê-lo. Enfim, só uma nota final. Aqui a inovação nas centrais de compras. Vamos lá ver, as centrais de compras são um mandatário que adjudica por nós e que celebra contratos por nós e negocia contratos por nós. É quem pagamos para fazer isso. É isto. Bom, aparece como entidade adjudicante, tenha ou não tenha personalidade jurídica, seja privada, seja pública. É isto. E o Governo Regional da Madeira pode fazer uma central e dizer assim, a direção, a Secretaria Regional de Saúde, a Segurança Social, destas ficam vinculadas a adquirir os serviços A, B e C através desta central de compras. A partir daí nós temos entidades adjudicantes vinculadas. As outras câmaras municipais, municípios, institutos ou empresas públicas da Madeira são voluntárias, só vão lá se querem. E celebram um contrato que a lei chama de mandato administrativo. Relativamente, isto vale para as entidades vinculadas. Se a Secretaria Regional de Saúde quiser celebrar um contrato fora do acordo quadro, pode fazê-lo. Desde que... Isto não existia antes, isto suscitou problemas no Tribunal de Contas, designadamente com os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que tentavam demonstrar que adquiriam alguns medicamentos, mais uns pensos, mais umas agulhas, mais isto, mais aquilo, ou mais umas luvas para a higiene, de forma mais barata do que a Central de Compras do Ministério da Saúde, mas não conseguiam. Isso foi ao Tribunal de Contas. E por isso esta norma aparece aqui. Por isso e por outras razões, relativamente às entidades obrigadas, vinculadas, demonstrando que conseguem por si, ainda que ocasionalmente, na aquisição daqueles pós-centros de saúde da Madeira, consegue adquirir os detergentes para a limpeza. Aí eu consigo um preço mais barato. Então, agora, fundamento que consegue no artigo, com base no artigo 256A, e a partir daí está desvinculado do acordo quadro ao qual está vinculado.
mas também pode ser com os pensos que são, com as agulhas, com as batas para os senhores enfermeiros e aos senhores médicos e outros técnicos de saúde, profissionais. Qualquer, é a aquisição de um bem móvel, isso pode suceder, mas eu tenho que provar qual é o fundamento que eu vou utilizar. O artigo 256A. É isto. Devo demonstrar com um preço. Para quê? Um critério, desculpem, não está citado todo, nem, depois estão as regras quase matemáticas, mas isso entregamos ao senhor economista, doutor, ou parecido, que faça as contas e que depois nos dê para nós fazermos a fundamentação. O essencial que nós temos de saber é que temos uma hipótese de nos desvincular. E isto pode ser uma demonstração de que, em certas circunstâncias, conseguimos negócios mais vantajosos do que a central de compras e o acordo quadro ao qual estamos vinculados. E isto é uma novidade. Antes não existia e creio que o legislador teve boa lembrança dela. E há aqui estes critérios que são colocados no artigo 256A. A outra circunstância nas centrais de compras são as chamadas centrais de compras internacionais ou, digamos, de intercâmbio europeu, que estão previstas no artigo 207. Se for uma operação meramente interna, seja na área da aquisição informática, seja na área da saúde, seja na área de empreitadas, não interessa o que está em causa. Se conseguirmos demonstrar que celebramos um contrato mais barato e que poupamos no nosso orçamento da nossa Secretaria Regional ou de outra entidade vinculada, mas temos que o fundamentar ao abrigo do artigo 256. Pode haver centrais de compras que se relacionam entre si, ou entidades adjudicantes nacionais que se relacionam com centrais de compras não nacionais, mas de outro país. Aqui o Código não exige nada. Só exige, artigo 260, número 3, só exige que ofereçam condições mais vantajosas às internas. Ou seja, a Secretaria Regional de Saúde, enfim, podendo ter autonomia da entidade, neste caso adjudicante, adquiria um conjunto de seringas onde pouparia uns milhares de euros se fosse obtê-las à Espanha, porque está lá a fábrica, é mais próxima, só tem que pagar um caso de transporte, mas depois fazem descontos comerciais, perfeitamente legítimos, não viola a concorrência, e conseguia provar isso. Porque é que não pode fazer? Neste caso, não tem que fazer a prova que tem que fazer no artigo 256A. E compreende-se porquê. Porque eu estou a demonstrar uma vantagem perante uma outra entidade que é uma entidade estrangeira internacional. E estou a fazer a prova comparativa de que ela me dá mais vantagens. E, portanto, essa operação internacional basta-se com critérios económicos comparatísticos entre aquilo que é o preço médio aqui, ou o custo médio aqui, e aquilo que me fica se eu for a Espanha. E com essa fundamentação, um relatório que eu mais uma vez peço ao economista para fazer, ou ao gestor, e depois como jurista a partir daí tiro a fundamentação, para o Código, isto para já é suficiente. Até porque a diretiva não dava mais critérios e o legislador também se adiantasse aqui com critérios mais pormenorizados, poderia estar a afrontar a diretiva. E, portanto, um relatório de gestão que mostre isto todo, um economista, eis quanto basta para que, enfim, cantemos ou Elbas, Badajoz à vista. Obrigado. 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 Obrigado, obrigado. 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 Senhor Professor, agradeço muito, de facto recuperamos e estamos aqui dentro dos 15 minutos de tolerância académica ou judicial, conforme a perspectiva, e iríamos então abrir o debate relativamente a este painel, estes dois temas. Sei se eu sugeria, se os senhores oradores concordarem, recolhíamos as perguntas todas e depois tentávamos respondê-las todas. Ninguém. A conferência é gratuita, eu penso que se quiserem perguntar também não têm que pagar honorários. Não temos nenhuma. Nesse caso, e também porque eu estou aqui para fazer qualquer coisa, se calhar podia colocar uma pergunta. O que é que entendem
e colocaria uma a cada um dos ilustres oradores. Espero que eu tenha feito bem os trabalhos de casa, porque ainda não consegui, confesso, absorver este código novo todo novo não é bem assim, mas enfim, depois como há muitas alterações e ao Dr. Marco, se calhar começava por perguntar, e se calhar porque por limitações de tempo isso talvez não tenha ficado muito claro, o que é que nesta matéria entende que são as alterações fundamentais. Portanto, e acima de tudo, se não lhe parece que o que este código essencialmente vem fazer é, ou esta nova versão, esta revisão vai fazer, pelo menos nesta matéria, é acolher, e como disse bem, aquilo que a jurisprudência já tinha, no fundo, praticamente unanimemente definido. E, portanto, é isso se não é isso, pergunto eu, é a minha pergunta, se não é isso que estas alterações vêm essencialmente fazer. De resto, não haverá grande... Ouçam em todas elas o critério de desempate, que o júri está obrigado a solicitar, no fundo, a regularização de os próprios fatores e subfatores. Eu vejo, olhando para isto, e aqui, em primeiro lugar, parece-me que acabou o preço normalmente baixo, porque hoje em dia, para se aplicar o preço normalmente baixo, dá um trabalhão dos diabos. Portanto, penso que acabou. Essa matéria vai acabar na prática, parece-me. Em todas as outras, nós estamos aqui só unicamente a acolher, portanto, jurisprudência. Ao Sr. Professor Licínio, portanto, perguntava o seguinte: eu, na minha perspectiva prática, experiência prática, se calhar é porque é pouca, não sei, não vejo que o acordo-quadro seduza ou tenha tido muita aplicação prática, pelo menos daquilo que eu conheço, como lhe digo. E se o Sr. Professor encontra alguma explicação para isso, e se acha que esta revisão pode inverter esta tendência. E já agora vejam lá se fazem umas perguntas, senão eu tenho que pedir à ordem um cachê, eu vim também gratuitamente. Assegurando a ordem da pergunta, portanto, quanto às principais inovações, como sempre diz, elas são minimalistas e aquelas que foram efetuadas têm muito pouco alcance. Eu aproveitava para falar do que não falei, do que não consegui falar, que é do critério de desempate, que é, parece-me, a principal alteração a este respeito. No número 4 do artigo 74, vai prever-se a obrigação de prever um critério de desempate no convite e no programa. Também, no número 5, vedando a utilização do critério de desempate em todos os procedimentos e, portanto, também no concurso público urgente, onde ainda era possível, onde estava previsto o único critério de desempate, no artigo 160, número 2, que foi revogado, também no concurso público urgente deixa poder de ser aplicado o critério de desempate da proposta entregue em primeiro lugar. Portanto, há uma vedação absoluta de utilizar esse critério de desempate da proposta entregue em primeiro lugar. Mas há uma previsão da obrigação de indicar um critério de desempate. E parece-me uma solução totalmente acertada. Quanto ao critério de desempate em concreto, poderá haver dúvidas, desde logo conceptuais, na determinação de qual deverá ser, mas parece-me muito positiva a solução de prever um critério de desempate, porque isso permite que a entidade adjudicante ultrapasse um dilema, um impasse, quando fica, por um lado, quando se tem duas propostas empatadas com pontuações finais globais, portanto, iguais, e não tem um critério de desempate, fica com um problema, porque tem um dever de adjudicação, por um lado, e não tem o dever de não adjudicação em caso de empate. O empate não é um caso de não adjudicação. Os casos de não adjudicação também são eles exaustivos, conforme indicados no artigo 79. E, portanto, para ultrapassar esta antinomia criada, este impasse perante um empate entre propostas, o legislador, e bem, veio obrigar a que a entidade agora preveja no programa ou no convite o critério de desempate. E dá dois exemplos de critérios de desempates possíveis. No número 6, podem ser utilizados, do 74, podem ser utilizados como critérios de desempate, designadamente, os fatores estabelecidos nos termos do artigo seguinte, por ordem de crescente ponderação relativa. Portanto, isto é um critério de desempate já utilizado. O professor Licínio, muito recentemente,
escreveu sobre isso. Eu, por acaso, tenho alguma dificuldade em aceitar que este critério, que no fundo atende à importância relativa de cada fator. Eu escolho a proposta que teve a melhor pontuação parcial no fator com maior importância relativa. E porquê é que tenho alguma dificuldade em aceitar esse critério? Porque, na verdade, isto lula com a natureza compensatória do modelo de avaliação. É que se temos um modelo de avaliação que é compensatório, que significa que uma melhor pontuação num determinado fator pode ser compensada com uma pior pontuação noutro fator, isto significa uma coisa muito simples, é que duas propostas com pontuações finais, portanto, globais iguais, mas com pontuações parciais diferentes, portanto, são absolutamente equivalentes do ponto de vista do interesse público. Não é? Porque uma não é preferível à outra, porque precisamente o modelo é compensatório. Esta é a grande crítica que é dirigida, desde logo pelo Dr. João Manuel Almeida, e concordo perfeitamente com isso, que sugere aí o sorteio. Mas também o sorteio tem outro problema, é que nada diz sobre o mérito da proposta. Não é? É um critério. E, portanto, aí há vantagens e inconvenientes. O outro critério exemplificativo que é dado para o empate é a proposta tiver sido apresentada por empresas sociais ou por pequenas e médias empresas. Bom, aqui temos um critério extraordinário, que é escolher uma proposta não em virtude da proposta, mas de quem a apresenta. Este critério é que eu confesso que sou cético, ao contrário daquilo que a professora Maria Torninho manifestou na sessão inicial, de que a contratação pública deva ser um instrumento que vise a promoção de políticas públicas horizontais. Não acho que seja esse o papel da contratação pública, tenho muitas dúvidas que deva ser, acho que há instrumentos adequados para o efeito, e aqui temos um caso, um corolário lógico dessa predisposição do direito à contratação pública atual para promover políticas públicas horizontais através da contratação pública, em que se escolhe uma proposta não por aquilo que a proposta vale, mas por quem a apresenta. Se for uma pequena e média empresa, é preferencial essa do que a apresentação de uma proposta por uma empresa grande. E, portanto, causa-me alguma perplexidade que assim seja. Portanto, para já. Aliás, será que é legal este critério? Não, será que é legal quando digo será que é compatível com as diretivas? Há aqui um privilégio teórico da generalidade das empresas portuguesas, são médias e pequenas empresas, contra empresas estrangeiras que poderão ter outra dimensão. Enfim, isso também ainda a posição vai no quadro, como se costuma dizer. Senhor professor, se desmistificar a minha dúvida ou a minha falta de conhecimento da questão dos acordos quadro, então agradecia. Eu estava aqui à procura da evolução que tenho aqui, mas agora não estou a conseguir encontrá-la, da utilização de acordos quadro através enfim, uma central de compras, que é a SPAP, e que de facto tem evoluído, mas é com as entidades, sobretudo entidades vinculadas, ou seja, que são, digamos, coativamente obrigadas a adquirir e a celebrar, a fazer as suas compras, enfim, através da... E aí tem tido, de facto, uma evolução desde 2013 a 2017. Tem tido uma evolução. Agora, se isso prova... mas a razão aí explicativa provavelmente será porque são obrigadas, são vinculadas, entidades vinculadas por lei. Institutos públicos, a administração, é como se o Governo Regional emitir um decreto legislativo regional, a partir de agora passam a ficar vinculadas à Central de Compras instituída por este decreto-lei, o A, o B, o C e o D. A partir daí, em que serviços nestes, em que bens nestes e em que empreitadas nestas. Ou então fazer tudo categorias por atividades. E, portanto, a partir daí estão todas as entidades. O responsável, o senhor secretário, membro governamental, evidentemente só faz uma despesa legal sobre aqueles bens, sobre aqueles serviços, sejam jurídicos, sejam de engenharia, sejam qualquer outro, ou de empreitada, se primeiro conferir que efetivamente foi respeitado o acordo quadro. E se a entidade foi a essa central de compras que está mandatada para fazer tudo, procedimentos, adjudicações, negociações, se houver, etc. Vai receber, evidentemente, um preço por isso. E, portanto, isto, só por si, digamos, sobre a atratividade em si dos acordos quadro, para já, se calhar, ainda será
muito cedo, retirar, pelo menos entre nós, conclusões que se afirmem como positivas de que se ganha em preço, de que se ganha em qualidade, de que se ganha em prazo, etc. Ganha-se uma coisa em custos administrativos, etc., porque há uma entidade que à partida não representa, mandatada para esse efeito e faz ela tudo ou deve fazer ela tudo. De que isto resulte benefícios financeiros, esse estudo concreto provavelmente ficaria inteiramente sólido no plano científico se fosse feito com as entidades vinculadas e com as entidades meramente aderentes, ou seja, aquelas que não vinculam, que são os municípios, como o governo regional, se quiser pode aderir à ESPAP como um município ou uma empresa pública qualquer e dizer, olha, nestes serviços, nestas empreitadas, nestas encomendas que têm que vir depois do continente para aqui, para a Madeira, faça a contratação centralizada aí nisto, e faz, e mandata, adere, é voluntário. Bom, depois faz contas e saber, mas quanto é que isto, em termos de custo, ou preço, quanto é que eu, ao final de não sei quantas aquisições, poupei? É isto. Quanto é que eu ganhei em qualidade, em cumprimentos de prazo, em dispensa de custos administrativos? Tem que fazer uma avaliação global, não é só apenas de preço. O mesmo se passa, evidentemente, nos serviços jurídicos, embora aí seja relativamente mais fácil. Mas, em termos rigorosos, eu estava aqui à procura, porque há um índice de evolução positivo, claramente positivo na utilização dos acordos-quadro. A União Europeia quer dinamizar a utilização dos acordos-quadro justamente para haver uma melhor, digamos, contratação pública também desse ponto de vista. Agora, o resultado seguro, certo, neste momento, talvez ainda seja cedo para o retirar definitivamente em termos de coisa. Agora que muitas entidades, mesmo nos serviços jurídicos do continente, estão a recorrer a acordos-quadro, ainda recentemente, tomei conhecimento pela imprensa de que o Ministério da Saúde fez um acordo-quadro para a assessoria jurídica a nível nacional a todo o Ministério da Saúde e, portanto, está lá o processo administrativo, contratação pública, trabalho, laboral, sociedades, infinitamente. Todas as especialidades jurídicas devem estar lá representadas no âmbito do acordo-quadro. Bom, se isso vai ter resultados ou não positivos, vamos ver o resultado. Mas, enfim, a perspectiva é que isto, de facto, possa evoluir para um aumento da utilização dos acordos-quadro. Agora, por ajuste direto, consulta prévia. Portanto, enfim, julgo que está o caminho também facilitado em termos procedimentais. Muito obrigado, Sr. Professor. Alguma... Não havendo nenhuma questão... Boa tarde, Cátia Vieira. Conhecendo um bocadinho a realidade dos hospitais, ou neste caso concreto do Césarame da Madeira, posso assegurar que mais de 65% a 70% dos fármacos são comprados através de acordo-quadro. Portanto, acredito que nesta lógica o Ministério da Saúde tenha feito uma interpretação extensiva e terá contratado serviços jurídicos. Portanto, mas em termos de fármacos é esta a realidade. Obrigada. Um testemunho importante e efetivo. Mais alguma... Bem, não havendo, vamos então passar, não sei se é coffee break, não quero cumprimentar com o chapéu alheio, como costuma dizer, é coffee break, então vamos tentando manter, penso que estamos bem, não atrasámos muito, 10 minutos, portanto... Só 10 minutos?